O audiovisual é o principal meio de comunicação e de expressão nos dias de hoje, além de ser uma ferramenta poderosa e transformadora. É por isso que o Vamos ao Cinema tem como objetivo colocar essa ferramenta na mão de jovens estudantes, proporcionando a eles um caminho profissional muito possível e promissor, além de uma plataforma de expressão de suas vozes. Através de oficinas que cobrem toda a cadeia produtiva deste mercado, o Vamos ao Cinema promove a inclusão de jovens estudantes neste universo do audiovisual. O grande diferencial do projeto são as oficinas sobre a Agenda 2030, que abordam os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, unindo dessa maneira o conhecimento a uma prática social consciente. É claro que você não vai ficar de fora dessa. E aí, vamos ao cinema? Início da aula 2, a gente vai começar com alinhamento agora, né? Pode mudar de slide. Ok, vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui de novo. Agora a gente vai falar sobre alinhamento e depois proximidade. O que é o alinhamento? O alinhamento ele é importante por quê? Porque os elementos eles devem ocupar os espaços de uma forma consciente. Se você jogar as coisas no seu post, no seu story, de uma forma desorganizada, isso vai gerar um ruído que muitas vezes não é intencional e traz um sentimento ruim para quem está vendo. De repente, isso pode ser feito de uma forma pensada, intencional, aí é outro aspecto, mas para você quebrar essa regra, primeiro você precisa aprender a fazer ela. Então o que é o alinhamento? É você tentar organizar, unificar e colocar os grupos dos elementos agrupados de uma forma em que facilite a leitura do seu público, para que o público do seu material, né, do seu filme, do seu documentário, que vai ver na mídia social, tenha um bom entendimento daquilo que você quer passar. Então, por exemplo, esse cartaz da direita aí, que tem um astronauta, né? É o cartaz do Marciano. O cartaz está com um alinhamento todo central. Você percebe uma imagem no centro, uma bola atrás, como se fosse Marte, né? O personagem dentro dessa bola, o nome do ator em cima e o título do filme embaixo, junto com a data de exibição do filme. Então, é um alinhamento todo central e você repare que há um elemento contrastando, que é o tamanho da cabeça do astronauta com o planeta Marte, né? Obviamente, Marte é infinitamente maior do que a cabeça de um ser humano, mas ali parece que é uma bola de festa. Então, você já percebe todos os usos dos elementos que a gente falou até agora, do contraste, da repetição e do alinhamento aplicado numa única peça, né? Por exemplo, esse cartaz aí do filme Cidade de Deus. Olha que interessante. É um cartaz que está bem cheio de elemento, está bem conturbado. São cores fortes, contraste, como a gente falou, né? Você vê aí. Você lembra do cartaz do filme que a gente falou, Deus e o Diabo na Terra do Sol? Olha só a ideia trazida um pouco mais para essa nossa realidade moderna, né? Cidade de Deus, Rio de Janeiro, né? Aquela coisa de favela, de crime, de origem ali das coisas, né? Então você vê que a construção desse cartaz, ele tem um alinhamento em cima, ele pegou a foto ali do bando, que é uma foto do que foi tirada do filme, né? Aí depois ele alinha todo o nome do título do filme, Cidade de Deus, abaixo, e lá embaixo ele joga uma galinha, que é a cena da parte desse filme, em que uma galinha sai correndo e eles dão um tiro na galinha.
repare que a galinha parece que vai sair do cartaz, parece que ela está em movimento, está voando, correndo ali, vai sair do cartaz. Por quê? Porque a composição de alinhamento das pessoas lá em cima, do título do cartaz, dá uma ideia de rigidez, de que tem um bloco aqui. Então, quando você pega uma galinha, parece que ela está voando, ela está saindo ali do cartaz, você quebra essa rigidez com a galinha. Então, mas para ter essa rigidez, para que ela pudesse ser quebrada, você primeiro precisava alinhar os elementos principais do cartaz para que ele fosse agrupado de uma forma que pudesse fazer esse contraste, né? Como se o pessoal estivesse lá atrás, né? E a galinha lá na frente correndo, voando. Próximo, por favor. Então, você precisa ter um elemento de apoio também no seu cartaz, na sua peça, que sirva de base para você organizar os outros elementos. O que é um elemento de apoio? Naquele filme do Cidade de Deus, o elemento de apoio foi o que eu falei, foram aquelas pessoas alinhadas e o título do filme. Então, por exemplo, como você vê esse filme aí, esse primeiro cartaz em vermelho, né, fala de uma história de 8 mulheres. Olha o alinhamento aí das fotos. Você vê que o alinhamento foi feito, parece que é uma foto em perspectiva, que elas estão atrás de colunas e cada mulher vai diminuindo assim para dar essa ideia de volume, de profundidade, né? Desse mistério. Elas estão atrás de uma escondidas, né? Meio escondidas, meio expostas. Então, por essa ideia do alinhamento das colunas e da repetição das mulheres ali, e o contraste do vermelho com preto, olha que interessante aí o contraste. Você tem esse grupamento ali, né, do título embaixo e das mulheres, trazendo essa ideia de verticalização, de diferença entre as mulheres, né, numa ideia só do conceito do cartaz. Na direita, você tem o cartaz do. Só um minuto. Ok. Na direita, você tem o cartaz do Pequena Miss Sunshine. Olha que interessante. Todo o cartaz ele é composto basicamente por cores quentes, que a gente chama, né? O amarelo, o laranja ali, o vermelho, são cores quentes, cores vivas, né? E todo o cartaz está alinhado ali embaixo, né, que tem uma Kombi que já está saindo do cartaz, então está trazendo um movimento, né, a pessoa poderia ter colocado essa Kombi, sem essa parte cortada, mas não, ela colocou como se o recorte do cartaz, né, do post, por exemplo, do Instagram, fosse o limite e aquela Kombi está saindo. Hoje a gente tem o recurso do carrossel, que você vai passando para o lado e vai tendo outras imagens, que é muito interessante. Imagina se você construísse um carrossel dessa imagem e colocasse a Kombi, metade dela para um lado e metade para o outro. Né? Isso gera, o que, que gera? Olha que interessante. Quando você faz isso, o que, que isso gera no seu cérebro? Poxa, eu tenho uma Kombi, eu preciso ver, eu sei que já tem um carro ali, que é uma Kombi, e eu vou ver a imagem toda, então eu vou passar para o lado. Então já é um gatilho que as pessoas usam, chama de gatilho, para que o observador, para que a pessoa que está olhando aquele carrossel seja estimulada a passar o carrossel para o lado para saber as outras informações. Então, nada por acaso. As coisas são pensadas. Então, de repente, você vai fazer um cartaz para o seu filme e vai fazer um carrossel, e nesse carrossel você pode usar esse recurso de elementos que são aplicados na transição do carrossel para trazer essa curiosidade, essa questão do alinhamento também ali, trazendo um reforço de estar algo blocado, que está algo ali sólido, né? Apesar das pessoas estarem correndo. E em cima você vê que não tem nada e lá no topo do cartaz
tá os nomes dos atores alinhados lá em cima. Então, dá para a gente perceber que o alinhamento vem para reforçar o que a gente já está falando sobre conceito, né? E é uma poderosa ferramenta para a gente usar. Vamos lá. Proximidade. Proximidade é muito usado em cartaz quando você, em peças, em comunicação, em mídia social, quando você quer trazer a ideia de um todo, mas que são antagônicos, são de partes diferentes. Ou que estão em uma situação que é maior do que eles. Por exemplo, esse cartaz central aí do Warcraft, você vê que é um cartaz que foi pensado para mostrar conflito de 2 lados, o lado azul e o lado vermelho. E você tem uma espada no meio dividindo esse cartaz. Então, o elemento de apoio, né, que é no alinhamento, é essa espada. Repara só, essa espada. Do lado esquerdo, você tem, um orc, um monstro ali. Do lado direito, um ser humano. Então essas 2 forças são opostas, elas estão em conflito. Aí embaixo, na a proximidade, ó, faz com que ele use elementos embaixo, outros personagens que estão embaixo, ali da espada, né, para criar essa sensação de que existem outras pessoas envolvidas. E logo abaixo, você vê todo um exército, porque é uma cena de guerra, né, que é como tudo começou, o conflito de 2 mundos. Então, se esses elementos estivessem jogados de qualquer maneira no cartaz, ele perderia essa força que a proximidade traz com relação a essa guerra, a essa disputa, entendeu? Por exemplo, já aí do primeiro cartaz pequenininho, o Jumanji, olha que interessante, ele usou o alinhamento, né? Os 4 personagens principais do filme estão alinhados ali no meio, né? Usou a repetição, que ele pegou figuras desse macaco, esse babuíno, mandril, não sei, e colocou em volta. E você vê pela expressão ali da cara dos atores que é como se eles estivessem cercados por esses babuínos. Então, eles estão numa situação de enrascada, estão numa situação de emergência. Então, por meio da proximidade, se os macacos, por exemplo, estivessem longe deles, não traria tanto efeito quanto tem o efeito da proximidade, porque está pertinho, está colado, então está iminente, está próximo ali à dificuldade. Então, isso é obtido por meio dessa uso da proximidade na peça que você vai criar. Já o maior lá da direita, o cartaz do Star Wars, basicamente ele segue o que a gente viu no cartaz do meio do Warcraft. Você vê que tem ali uma proximidade dos elementos, né? Você tem o famoso Darth Vader, você tem os outros elementos, né? As naves, os tiros ali saindo, o sabre de luz. E você vê que esse cartaz foi desenhado, não foi foto, não foi nada. Foi desenhado. Lembra que eu falei na primeira aula sobre desenho, sobre ilustração, que pode ser um bom recurso no uso da divulgação do seu material? Então, a gente está vendo 3 exemplos aí, trazendo a proximidade como um elemento agregador desse valor. Próximo. De novo aí, por exemplo, no Thor Ragnarok, olha só, você vê o Thor sendo a figura emblemática no meio do cartaz e o alinhamento lá que vem do Hulk, vem depois passa pela vilã ali, que é a irmã do Thor, e vai descendo até o título do filme e os outros personagens em volta, né. Então, tem todo um aglomerado ali dos personagens, porque lembra que eu falei sobre a questão do conflito? Então, demonstra essa ideia de conflito, de que está tendo uma disputa, que está tendo um embate e uma luta ali, né. Então, o detalhe da proximidade é que você também, como eu escrevi, você tem que evitar, elementos
com muita separação no seu material. Por quê? Porque o olho, e ainda mais no celular, que é uma coisa pequena, se você colocar muito distante, que não vai ser tão distante assim, né, vai dar uma ideia que esse elemento está perdido no meio da sua composição. Então, a organização das informações no seu material, ela é muito importante. A gente vai ver isso de uma forma prática lá na frente. Por exemplo, o cartaz aí do filme do Batman, né, o Cavaleiro Negro. Qual foi o elemento de repetição aí? As cartas, né. E qual foi o elemento da proximidade? Você vê que as cartas, elas estão organizadas de uma forma em que está sobreposta, então ela foi, as cartas podiam estar espalhadas e fazendo só uma referência ao Coringa, mas as cartas, elas estão todas próximas ali, como se ele tivesse espalhado elas na mesa, mas trazido elas para perto, assim, com a mão e juntou. Então foi essa ideia da proximidade para esse cartaz. E outra coisa muito importante, é um detalhe, espaço em branco, que eu quero, quando eu falo espaço em branco, é espaço vazio, vamos dizer assim, ele é importante também na comunicação. Muitas vezes as pessoas vão ser tentadas a preencher todos os espaços da peça que ela está criando. Às vezes ela quer criar um story e ela vai encher toda a tela com informação. Isso não é bom. Por quê? O nosso cérebro, ele precisa de espaços claros em volta, em branco, no meio, para ele organizar a forma em que a informação está sendo absorvida, está sendo lida. Por que você coloca um título maior, depois vem um subtítulo ou uma frase menor e depois aquelas informaçõezinhas menores? Porque isso se chama hierarquia. O nosso cérebro, ele sempre tenta hierarquizar a forma como a gente lê as informações. Porque quando você chega, por exemplo, no outdoor, no banner, na rua, você está andando, assim, ou está no ônibus, e você vê que geralmente tem aquela frase em cima maior, depois vai diminuindo as coisas. E isso que a gente está falando que é hierarquia. Então, tem gente que tenta preencher todos os espaços do que tem disponível com informação, e isso, ao invés de ajudar, atrapalha, porque vai criar muito ruído na leitura da imagem. E para finalizar, aquela ali da Viúva Negra, né, pequenininha ali em cima à direita, ela segue a mesma ideia do Thor, a mesma ideia lá do Warcraft, a mesma ideia do Star Wars. Você vê que é uma coisa que são aplicadas a filmes com vários anos de diferença, mas por que elas são usadas? Porque gera resultado, traz o resultado que essas pessoas querem, né? Tá bom? Então, próximo, por favor. E esse exercíciozinho que é bem interessante de você fazer. Então, eu sugiro que você escolha um cartaz, ou um post de Instagram, ou um Facebook, pode ser digital, pode ser físico mesmo, né? Da sua preferência, e você vai fazer análise do crepe, análise desse cartaz baseado no crepe. Então, o que você percebe, qual é o contraste, se foi usado contraste, se tem repetição, se você gostou disso, desse cartaz que você escolheu, por que você gostou? Agora que você tem um pouco do conhecimento de contraste, de repetição, de alinhamento, de proximidade, o que disso que a gente viu até agora você consegue identificar nesse cartaz que você separou? E escreve: "Ó, eu gostei desse cartaz porque ele tem cores vivas, vermelho, amarelo, e o alinhamento desse post, eu gostei porque me trouxe uma ideia de segurança ou de medo, porque é um filme de terror, de repente". Ou a forma como que essas figuras foram organizadas, a proximidade delas, de um jeito em que
eu tenho uma ideia de segurança e tal. Então você vai fazer esse exercício, pode fazer mais de uma vez, e é até interessante você compartilhar com seus amigos aí do projeto, para fazer uma análise, mútua, né, um analisando o cartaz que o outro escolheu, tá bom? Então, a gente termina essa segunda aula por aqui e sucesso. Obrigado.